conhece, está tudo bem, eu sou mundialmente desconhecida, estou aqui simplesmente pela graça do Senhor, mas eu vim lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Alguém aqui já foi no Rio Grande do Sul? Olha só, bastante gente. Alguém aqui é do Rio Grande do Sul? Não, nenhum gaúcho. Uma gaúcha! Glória a Deus, sempre estamos em todos os lugares. E eu sou lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou líder de criatividade na igreja chamada Brasa Church. Nós somos uma igreja que prega o evangelho de forma criativa. Nós estamos há 11 anos pregando o evangelho lá nessa cidade. Eu não sei se você conhece o contexto do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado do nosso país. Então, hoje, ele já foi por muito tempo considerado como a janela 1040, né, que é um lugar caracterizado como baixa quantidade de missionários, grupos de pessoas com acesso limitado ou nenhum recurso cristão, de igrejas ou missionários. Então, a cidade com o maior número de pessoas consideradas ateus no Brasil fica no Rio Grande do Sul. A cidade e a capital menos evangelizada é Porto Alegre, onde eu estou. E também a capital com o maior número de centros de Umbanda de todo o país. Talvez você pensaria, Salvador é essa cidade. Não, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É a cidade com o maior centro de Umbandas. Então, é uma cidade com algo muito pesado espiritualmente falando, né? E eu cresci dentro desse contexto, onde uma igreja com 100 pessoas era algo gigantesco. Eu cresci na igreja, cresci vendo esse contexto muito difícil do evangelho ser falado na nossa cidade. E hoje a gente está vivendo um avivamento. A nossa igreja tem visto em torno de 4.000 pessoas todo domingo conhecendo Jesus. E não é pelo número, mas é por vidas que estão sendo alcançadas. Lugares sendo fechados para que igrejas sejam abertas. Pessoas que nunca nem sonharam em entrar numa igreja, pessoas que tinham raiva de crente, agora estão lá se convertendo, aceitando Jesus, sendo batizados, sendo transformados, entregando tudo que tem para Jesus. E é lindo ver o que Deus tem feito na nossa cidade. Eu tenho certeza que a gente, como Brasa Church, né, faz parte disso. Honro muito a vida do meu pastor, que disse sim a esse chamado. E eu estou aqui representando eles. Eu tenho uma fotinho. Essa é minha família. Também queria apresentar. Eu ainda não estou na fase de falar, meu marido, meus filhos. Então, aqui está minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cunhada, que me suportam em oração e me criaram dentro da igreja, né? E hoje eu estou aqui por conta deles. E eu tenho uma fotinho da minha outra família, que é a próxima, que é o meu time de criatividade. Aqui, meu time de criatividade, estou representando eles também, minha família, que através da criatividade de cada um deles que a gente pode hoje estar alcançando. E aqui é o nosso time de voluntários, que também constroem a igreja. E eu realmente acredito que Deus ele tem um plano perfeito para todas as coisas, e a gente está hoje vivendo esse momento específico lá na nossa igreja, onde Deus tem levantado através da criatividade. Nós utilizamos muito de recursos criativos na nossa igreja para alcançar a nossa cidade, porque Deus tem usado isso para que pessoas cheguem até Ele, né? Mas, basicamente, o que a gente faz é comunicar de forma criativa a experiência com Jesus que nós já vivemos na nossa igreja para todos, através de artes, vídeos, fotos e redes sociais. Então, é isso, a gente comunica uma experiência real com Jesus. E eu realmente acredito muito que nós, como criativos, precisamos entender que nós estamos comunicando uma experiência, mas, antes de tudo, nós precisamos viver essa experiência com Jesus. Porque se você não vive uma experiência real com Jesus, você não vai conseguir comunicar isso de forma criativa. Não sei quantos aqui servem na área criativa, legal, servem como designers, videomakers. Eu adoro quando a pessoa fica com a mão levantada já, porque servem todos. Quem serve na área de redes sociais? Amém. E você que não serve em nada, levanta a mão agora, nada nessa área criativa. Essa palavra também é para você. Também eu quero falar para você, porque a criatividade ela é um chamado para todos nós cristãos. A criatividade é um chamado para todos nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por muito tempo a área da criatividade ela foi só uma linha de rodapé da vida cristã. Mas eu realmente acredito que ela é essencial, porque nós fomos criados por um Deus criativo, que criou o mundo através da sua palavra. E é muito legal porque as gurias já deram uma introdução aqui do que eu vou falar hoje, que é sobre Bezalel. E talvez é uma palavra muito conhecida dentro da área de criatividade, mas eu tenho certeza que talvez a gente vai receber hoje uma nova percepção sobre o que Deus
tem para nos dar através do seu Espírito e o que significa ser cheio do Espírito para gerar criatividade. Amém? Então, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia. Não sei se você tem... Quem tem Bíblia física aí? Que igreja crente, muito bom. Abre comigo em Êxodo 31, de 1 a 5. Êxodo 31, de 1 a 5. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: Eu designei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em toda atividade artística, para criar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lavar pedras de engaste e fazer entalhe em madeira, enfim, para trabalhar em toda atividade artística. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Paizinho, eu tenho total certeza que tu está aqui nessa manhã. Tenho total certeza que nós vamos ouvir a tua voz aqui audível, Deus. Peço que tu esteja abrindo a mente e o coração de cada uma das pessoas aqui nessa manhã, Deus, e que nós possamos sentir a brisa suave do teu Espírito entre nós, Deus. E que nós possamos entender a criatividade que tu tens separada, Deus, para cada um de nós. Que nessa manhã a gente possa, Deus, sentir o que tu tem, Deus, preparado para nós e mover essa igreja de forma criativa, Deus, para alcançar essa cidade, esse estado, Deus, para que as pessoas conheçam o verdadeiro Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto que a gente leu, Moisés estava em cima do monte, recebendo as informações de Deus de como ele deveria construir o tabernáculo, de quais seriam as leis, de como ele deveria guiar o seu povo. E nesse mesmo momento, ele fala sobre um cara que talvez com certeza não é um cara mais conhecido da Bíblia, com certeza não é um cara muito conhecido, talvez é um cara que pouco se fala, talvez você conhece só porque você é da área de criatividade, talvez se você não é da área de criatividade, nunca tinha ouvido falar Bezalel, pensa até que é, sei lá, benza a Deus, benza... O que é isso? Quem é esse cara? E Bezalel foi o primeiro homem, a primeira menção na Bíblia, né? Então, a primeira pessoa cheia do Espírito de Deus, cronologicamente, na história bíblica. E esse cara foi cheio do Espírito de Deus com toda a sabedoria, entendimento, habilidade e para exercer atividade artística. Trabalhar em atividade artística com ouro, prata e bronze. Bezalel basicamente era o designer do Antigo Testamento. Vocês entendem? Não tinha Photoshop naquela época, não tinha Illustrator, ele era o designer do Antigo Testamento, que estava trabalhando com ouro e prata e bronze para fazer coisas bonitas que iam enfeitar o tabernáculo onde Deus estaria habitando no meio do seu povo. Então, você entende o quão importante para Deus era que estas obras fossem criadas da forma criativa que Ele tinha para aquele povo, ao ponto que Ele encheu essa pessoa do seu espírito para que ela pudesse agir da forma que Ele esperava e criar as formas criativas. E essa é a primeira menção, e existe essa lei, né, essa regra da primeira menção, onde se a primeira vez que algo é citado na Bíblia, isso se configura a base para tudo que vem depois. Então, Bezalel, sendo essa primeira pessoa cheia do Espírito, fala que nós podemos ser cheios do seu Espírito para criar obras criativas. E quando eu falo em obras criativas, eu não estou falando de arte, eu não estou falando somente de vídeo, foto, eu não estou falando disso, eu estou falando de ser criativo para a sua vida. Porque é sobre isso que essa palavra fala, é sobre isso. Eles receberam sabedoria e algo que trazia criatividade para a vida daquele povo. E nessa manhã eu quero falar sobre 5 passos para você viver uma vida criativa. 5 passos para você viver de forma criativa, biblicamente falando, e não somente em inovação. E hoje nós temos diversas formas de ouvir, diversos eventos que acontecem sobre inovação no nosso país e fora, e pessoas falando, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo para ter criatividade, mas a Bíblia nos ensina como nós podemos ser criativos. E eu acredito que existe um passo a passo bíblico para nós vivermos essa criatividade. Por isso eu quero compartilhar com vocês esses 5 passos. Te convido a pegar seu papel, anotar, seu celular,
porque eu tenho certeza que é algo que você vai poder usar amanhã, na segunda-feira, durante a semana. Não é algo para a gente só pensar e falar, nossa, legal. Não, é algo para a gente colocar em prática verdadeiramente e viver de forma criativa. Amém? Você quer viver de forma criativa? Então, vamos lá. Nosso primeiro passo é o reconhecimento. Saiba que você é, sim, criativo. E qual é a fonte da sua criatividade? Talvez se você já serve na área de criatividade é mais fácil. Não, beleza, eu sou criativo. Mas talvez para você que serve na área de criatividade, você não entende de onde vem essa sua criatividade. Você acha que é o que você aprendeu, o que você fez ou as coisas que você assiste, mas não, a sua criatividade vem de um Deus criativo. E para isso eu quero te convidar a abrir comigo em Gênesis 1, primeiro capítulo, primeiro versículo da Bíblia, onde fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, haviam trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus é o único que criou algo a partir do nada. Ex nihilo, criação de algo através do nada. Todas as outras coisas criadas depois da criação de Deus têm uma referência, seguem alguma coisa. Se você é criativo, se você trabalha nessa área, você sempre tem uma referência. Tudo que você cria é a mistura de coisas que você já viu antes. Mas Deus criou através do nada. E Ele é a fonte de toda a inspiração. Ele é a origem de toda a inspiração. E se nós nos movemos através desse Deus, se esse Deus é o nosso Deus criador, é a essência de toda a criatividade. Então, nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então, nós carregamos uma medida do seu caráter criativo. Amém? Nós carregamos algo, nós somos feitos à sua imagem e semelhança. E isso significa que nós somos equipados para ter a capacidade de moldar, projetar e inovar por onde nós passarmos, porque nós carregamos a essência do Deus criativo, o Deus que é a essência de toda a criatividade. Só que muitas vezes essa capacidade ela fica silenciada dentro de nós pelo barulho das nossas dúvidas. Normalmente, quando nós somos crianças, nós somos muito criativos, nós não temos medo, nós não temos dúvidas, nós vamos lá, nós desenhamos um monte de rabisco, a gente mostra para os nossos pais e a gente acha que fez a melhor obra artística. Ou a gente olha uma coisa e fala, e se isso aqui fosse desse outro jeito? E aí você cria coisas novas porque você não tem dúvida. Mas provavelmente o barulho do mundo deixou você com dúvida se você realmente pode fazer as coisas de uma forma inovadora. Mas se o Espírito de Deus se move dentro de você, você pode sim agir de uma forma nova. Você pode sim viver de uma forma nova, viver com criatividade. E nessa manhã eu quero quebrar todos os medos e dúvidas que talvez você aceitou por muito tempo de que você não pode ser criativo, de que você não pode fazer de uma forma nova, você não pode inovar. Porque sim, você pode ser criativo e sim, Deus tem algo novo para ti, porque é através da criatividade que Ele nos oferece, no seu Espírito, que nós podemos agir de uma forma nova e alcançar as pessoas de uma forma nova. E na história de Bezalel fala que ele e os homens eles foram escolhidos como sábios de coração, se referindo a habilidades que eles tinham para a vida deles. Então, o coração deles já era sábio. E isso também se fala sobre o relacionamento deles com as outras pessoas e com Deus através dessas habilidades. Então, não era só, eles eram bons com aquela parte de fazer artes e tal. Não, eles tinham habilidades e um coração sábio. E tem uma frase que o pastor Marcos Madaleno, líder na igreja da cidade, no seu livro Creative-se, um livro que me inspirou muito no meu ministério, e ele fala que a criatividade não existe somente para as obras artísticas, como pintura, dança, músicas e artes, mas é para a família, para os negócios, para o ministério, para administrar os seus recursos, para os relacionamentos e para a vida. A criatividade não existe somente para as obras artísticas, mas é para a vida. Então, Deus ele tem criatividade ilimitada para nos dar e nós só precisamos pedir a Ele. E assim como o Senhor encheu Bezalel do seu espírito e trouxe criatividade através disso, Ele também pode encher você hoje, trazer criatividade para o seu negócio, trazer criatividade para você pregar o Evangelho, trazer criatividade para você criar os seus filhos, trazer criatividade para a forma como você age no seu trabalho, para a forma como você ensina
você que é professor, que ensina pessoas, você pode ter criatividade para levar de uma forma diferente, de uma forma nova, aquilo que o Espírito tem preparado para você. Amém? Então, nosso primeiro ponto, reconhecimento. Segundo ponto nessa manhã, viva na liberdade criativa. Mas não é qualquer liberdade criativa, é a liberdade criativa reavivada pelo Evangelho. E por muito tempo eu acreditei que liberdade criativa era eu fazer tudo do jeito que eu quisesse. Era eu decidir o que eu quero fazer sem ouvir a opinião de ninguém, e isso é liberdade criativa. E se alguém olha alguma coisa que eu faço através da criatividade e dá opinião, essa pessoa está sendo injusta com a minha liberdade criativa. Mas eu reconheci, e isso prejudicou por muito tempo a minha criatividade, porque eu não gostava de ouvir o que as pessoas tinham para falar sobre isso. E eu entendi que a liberdade criativa é ouvir a opinião dos outros, porque a liberdade criativa reavivada pelo Evangelho, ela tem um guia e ela escuta os conselheiros, porque é entre os conselheiros que está a sabedoria. Então, a verdadeira liberdade criativa, ela se centra em fazermos o que quisermos, mas em querer, não se centra em fazermos o que quisermos, em fazer o que Deus quer que nós façamos. Então, não é eu faço tudo o que eu quero e tenho liberdade criativa. Não, eu faço o que Deus tem para mim, eu escuto o conselho daqueles que estão à minha volta. E aí, sim, eu consigo agir de forma criativa com o que Deus tem preparado para mim. E Jesus fala, em João 8, 31, 32, que se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdadeira liberdade, ela vem através do conhecimento da palavra, e é através do conhecimento da palavra que nós podemos ter essa liberdade criativa. Então, nós temos essa opção de ouvir os conselhos e ouvir a sabedoria, ou tentar viver da nossa forma livre e achar que tudo que a gente faz é perfeito e eu estou vivendo minha liberdade criativa. Mas quando Deus encheu Bezalel, ele não só encheu e falou, toma, vai lá, tá aqui tuas habilidades, mas ele instruiu a forma como eles deveriam fazer. Então, ele estar cheio do Espírito não foi o suficiente para ele ir lá e criar. Ele precisou ouvir as instruções do que Deus tinha para ele. Talvez você pense, não, eu tenho um dom, eu recebi algo, eu sou muito bom no que eu faço, eu já sei, já ouvi de Deus que esse é o meu propósito. E aí você não quer ouvir mais ninguém. Você não quer ouvir mais o que nenhuma pessoa tem para dizer sobre aquilo, porque você acha que você está muito certo do que você tem e você recebeu. Mas deixa eu te falar, a melhor coisa que a gente pode fazer é ouvir os conselhos das pessoas que estão à nossa volta, ouvir os conselhos dos nossos líderes e trazer para ele o que nós estamos pensando, porque através disso nós podemos ter uma liberdade criativa reavivada pelo Evangelho, onde nós ouvimos os conselhos, nós lemos a palavra e nós seguimos aquilo que Deus tem para nós dentro da criatividade. E não somente o que a nossa cabeça definiu ou o que a gente acha que deveria criar. Continuando, na história de Êxodo 31:6, fala, e designei Aloiabe, filho de Assamaque, da tribo de Dan, como seu auxiliar, e dei sabedoria ao coração de todos os homens hábeis, para fazerem tudo o que tenho ordenado a ti. Ou seja, Deus, ele ordenou a forma como eles deveriam fazer. Ele deu a habilidade criativa, mas ele também esperava a obediência desses homens para agirem conforme o que eles tinham planejado já para o seu tabernáculo, Então, a criatividade, ela sem o objetivo de glorificar a Deus e servir a comunidade, é uma criatividade vazia. Se você está usando a sua criatividade somente para gerar mais dinheiro, somente para você ser conhecido, para tornar o seu nome conhecido, ela é uma criatividade vazia. Ela não é uma criatividade bíblica. E nós somos livres para criar tudo o que nós quisermos. Nós somos livres para criar aquilo que a gente quiser fazer. Nós recebemos essa habilidade. Mas tudo que a gente criar precisa glorificar a Deus e trazer o bem para o mundo, trazer o bem para a nossa comunidade. Se a gente não seguir esse objetivo de glorificar a Deus com o que a gente cria e fazer o bem ao mundo, nós só vamos estar criando para o nosso próprio nome. Nós só vamos estar criando para trazer glória para nós mesmos e para trazer talvez mais dinheiro, talvez mais posses, mais coisas que nós mesmos vamos ser reconhecidos.
Mas eu realmente acredito que uma criatividade guiada por Deus é uma criatividade que glorifica Ele em tudo que faz. Assim como Paulo fala, né? Tudo que fazeis para a glória de Deus. Seja comer, seja beber. Que tudo que a gente faça, tudo que a gente crie, todos os lugares que a gente colocar nossas mãos, a gente possa fazer para glorificar a Deus. E para trazer a glória a Ele e trazer o bem, trazer algo de valor para o lugar aonde a gente entra. Amém? Você acredita nisso? E uma coisa muito importante da gente lembrar é que a nossa criatividade, ela serve uma missão. E quando eu estava no início da minha jornada criativa, eu tinha 19 anos no início, que eu comecei a servir nessa área, fazem 9 anos atrás. E era muito engraçado, porque eu era, tenta imaginar assim, né? Eu era aquela menina super emo, andava toda de preto, uma franjona na frente do olho, morria de vergonha de falar com qualquer pessoa, nunca que eu ia estar aqui na frente de um monte de gente falando. E eu tirava foto, então eu tinha minha câmera, ficava eu e minha câmera, assim, nos cantinhos dos lugares, escondida, e eu era muito rebelde, muito, muito, muito rebelde. Eu queria fazer tudo completamente o oposto do que a igreja fazia. Então, se a igreja está indo para esse lado, quer fazer desse jeito, eu falava, não, isso é muito feio. Por mais que eu gostasse, às vezes eu até gostava da igreja. Não, isso é feio. A gente tem que fazer desse jeito aqui. Porque eu achava que ser criativa era fazer tudo ao contrário do que todo mundo estava fazendo. Eu sou muito criativa, então eu tenho que ir ao contrário do que todo mundo está fazendo. E graças a Deus que os meus líderes tiveram muita paciência comigo naquela época, porque eu não teria paciência. E eles me discipularam, falaram, Gabi, vamos por aqui, vamos por esse lado, segue com a gente, confia. O que você está querendo fazer não é o melhor que a gente tem agora é esse. Ou, às vezes, o pastor dizia, não, eu quero fazer uma pregação, eu quero que seja desse jeito, a tela que vai aparecer. Eu falava, nossa, mas isso é brega demais. Mas é que eu acho que é desse jeito que vai comunicar melhor. Aí eu ia lá, fazia e dava certo. E daí eu ficava, nossa, ele estava certo, que droga. Eu queria fazer de outro jeito. Mas isso foi moldando o meu caráter para entender que a criatividade, ela precisa servir uma missão. E uma criatividade que só está baseada em ser rebelde, em fazer tudo diferente, em tudo para um outro lado, e que idolatra essa coisa de eu preciso ser diferente, eu preciso fazer de uma forma diferente, isso só vai nos afastar do coração de Deus. E nós servimos a uma missão, nós somos suporte à missão de Deus para as nossas igrejas. Se o seu pastor te deu uma direção, se a sua igreja está indo numa direção, confie nisso e realmente abrace essa missão. E nesse tempo que eu estava lá no início da minha caminhada, né, eu tive uma briga bem forte assim, com os meus pastores, porque eles me falaram que eu deveria fazer de uma forma, eu queria fazer de outra, e foi uma briga bem feia. Hoje eu paro para pensar que foi ridículo, mas na época... Nossa, foi uma coisa muito forte para mim. E aí eu lembro que eu fui para casa e eu falei, não quero mais servir nesse negócio, não quero mais isso, não quero mais saber disso. Só que eu tinha um coração muito sensível. Então eu lembro que eu entrei no meu quarto, eu orei e eu falei, Deus, se tu tem algo para mim nisso, fala comigo. E aí eu ouvi uma pregação naquele mesmo dia que falava, por que fazemos o que fazemos da forma como fazemos? Qual é o porquê de tudo que você quer fazer? E eu fiquei me perguntando, será que eu só estou querendo fazer todas essas coisas de uma forma diferente porque o meu coração idolatra ser diferente, porque eu quero muito ser diferente? E aí, naquele dia, eu entreguei realmente que eu não queria mais fazer as coisas só porque o meu coração estava querendo, só porque eu via que queria ser diferente, mas que eu queria servir realmente a missão da onde eu estava. E que eu só ia permanecer em lugares onde eu confiava na missão do que eles estavam fazendo. E isso fez toda a diferença para que agora eu entenda, antes de tudo, o porquê da igreja onde eu estou servindo, o porquê da missão onde eu faço parte. E aí eu consiga transmitir isso de forma criativa. Então, se você está hoje inserido numa comunidade, entenda tudo sobre a missão que essa comunidade tem. Agarre essa missão. Essa é a sua missão como criativo, é a sua missão. Você precisa saber o que a sua igreja tem como missão e viver isso. E viver debaixo dessa criatividade que Deus já tem dado para os seus líderes.
e ampliar isso de forma criativa para que mais pessoas sejam alcançadas através da ferramenta que Deus deu para você. Mas Deus dá a oportunidade para você construir, você fazer parte da história da missão que essa igreja aqui já está construindo. Mas você precisa entender qual é a sua parte dentro disso, para agir com as ferramentas que Deus já te deu nas suas mãos. Amém? Nós somos suportes importantes da missão de Deus nas nossas igrejas. Passo número 1, reconhecimento. Passo número 2, liberdade criativa. E passo número 3, intenção e validação. Para quem você está criando? Isso é algo muito, muito sensível, principalmente para artistas, porque é muito normal que o artista ele tenha um certo cuidado com aquilo que ele cria, cuidado com aquela música, um cuidado especial com aquela arte, aquele vídeo que foi criado. Mas Deus, ele nos pede para tudo ser entregue como oferta a Ele. E tudo que a gente cria precisa ser com a intenção de ofertar a Deus. Então, se pergunte para quem você está criando, para quem você está querendo fazer as coisas de forma diferente. Por que você está querendo fazer as coisas de forma diferente? Você está criando talvez para o seu pastor, bater palma e falar, nossa, muito bom. Ou você está criando para que as pessoas curtam os seus vídeos, que seu vídeo se viralize, que as pessoas te conheçam na internet? Para quem você está criando? E é muito interessante na história de Bezalel, porque se a gente ler um capítulo à frente, no capítulo 32, nós vemos uma história sobre outras coisas que foram criadas, uma outra coisa que foi criada também com a habilidade de alguém que precisou talhar ouro. Porém, não é uma coisa assim tão legal. Capítulo 32 de Êxodo, versículo 1. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse, levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse, tirai os brincos de ouro da orelha das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-o aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e levou a Arão. Ele os recebeu e das suas mãos deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram, ó Israel, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. A mesma habilidade dada a Bezalel, agora nas mãos de uma pessoa sob a pressão do povo, sem um guia, sem alguém dizendo, olha, é para cá que nós estamos indo, é isso que nós estamos fazendo. A mesma habilidade fez com que Arão construísse um bezerro de ouro para que o povo adorasse. Moisés estava lá, recebendo de Deus todas essas informações, e o povo lá embaixo, cansado, falou, vamos fazer alguma coisa. A gente precisa criar alguma coisa, a gente precisa fazer uma coisa diferente. Porque Moisés não voltou mais, cadê Moisés? E aí a primeira coisa que eles pensam é, vamos fazer um Deus e vamos usar essa habilidade que já está entre nós. Arão, você é muito bom, vamos lá, cria para a gente aí, vamos criar isso. E aí eles vão lá e criam esse bezerro de ouro. E talvez algumas vezes nós deixamos com que a nossa criatividade nos leve a construir pequenos bezerros de ouro por onde a gente passa. Porque nós recebemos essa super validação do mundo, e a nossa validação vem das pessoas, e é legal, óbvio, é importante receber suporte das pessoas quando nós criamos, mas o seu coração estar em receber essa validação das pessoas à sua volta pode levar você a construir bezerros de ouro com aquelas habilidades que foram dadas por Deus a você. Ou ainda pior do que isso, elas podem se tornar o seu bezerro de ouro. O que talvez pode ser ainda pior, porque aí a sua habilidade se torna algo intocável. Você não deixa ninguém dar nenhuma sugestão sobre aquilo que você faz, você não deixa ninguém falar daquilo que você faz, porque aquilo é o seu bezerro, é o seu bebezinho, é o que você adora acima de qualquer coisa. Então, não deixe que a sua criatividade te leve a construir um bezerro de ouro, mas torne a sua adoração, a sua criatividade uma oferta diante ao Senhor, e entenda de para quem você está criando o que você cria.
Diferente disso, diferente do que aconteceu com Arão aqui nesse momento, né? Bezalel, ele estava lá sendo alguém escolhido por conta do seu coração, né? Ele foi cheio do Espírito e ele foi movido pelo seu coração a servir ao Senhor. E ali em Êxodo 36, de 1 a 2, fala que então Moisés chamou Bezalel e Eliobe e todo homem hábil a quem Deus dera sabedoria, isto é, todo aquele cujo coração o moveu a fazer a obra. Portanto, Bezalel e Eliobe, todo homem hábil a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento para exercer todo ofício para o serviço do santuário, farão tudo conforme o Senhor ordenou. Então, eles tinham um coração movido para fazer a obra. Quando você tem um coração que entende e reconhece para quem você cria e o que você está criando, você consegue ser sábio o suficiente para realizar o serviço do Senhor e ser escolhido para fazer parte da história dele. Deus tem uma história, nós podemos fazer parte dessa história, mas nós precisamos estar com o coração no lugar certo e criando para as pessoas certas, criando para a glória de Deus e criando para servir. Nesse momento, pensa um pouco para quem você tem criado, quem são as pessoas que você está validando o que você faz, para quem você está, qual é o objetivo de tudo que você faz. Talvez você está validando para os seus amigos, olharem e falarem, nossa, que pessoa incrível, eu quero fazer para ele, quero estar junto dele. Talvez você está criando, está querendo fazer as coisas de uma forma diferente para ser reconhecido, seu nome ser conhecido, e não tem nada de errado nisso, mas o seu coração precisa estar no lugar certo para você realmente realizar o serviço do Senhor e não criar bezerros de ouro. Porque nosso coração é idólatra, é muito fácil, muito rápido que nós adoramos qualquer coisa que nós achamos que é melhor e que nos faz reconhecidos. Então, deixe e cuide o seu coração, deixe que pessoas cuidem do seu coração e cuide o seu coração, para que você seja escolhido na realização do serviço do Senhor. Amém? Vocês estão muito quietos, é porque está de manhã, estão com sono? Primeiro passo. Primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. Estamos indo para o nosso penúltimo passo. Passo número 4. E esse passo é guarde o sábado. E não, eu não estou falando de adventista aqui, mas guarde o sábado. Tenha tempo de descanso. E é muito interessante, estamos falando de viver uma vida criativa, e é muito interessante olhar, analisar que no mesmo capítulo, aonde Deus está falando sobre todas as coisas que precisam ser feitas no seu tabernáculo, tudo aquilo que vai ser construído, no finalzinho desse capítulo, ele fala sobre o sábado sagrado e o quanto o seu povo deveria descansar. E aí, ali em Êxodo 31, né, de 15 a 17, fala: durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no dia de sábado certamente será morto. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando através de suas gerações, como aliança perpétua. Será um sinal entre mim e os israelitas para sempre, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e o 7º dia descansou e tomou alento. Eu cresci numa escola adventista, então, por muito tempo, eu tinha muito receio, e nada contra os adventistas, né, Deus esteja com eles, mas eu tinha muito medo de guardar o sábado. Eu achava assim, eu falava, cara, esse negócio de sábado aí é coisa de quem é de seita, não tem, e eu lutava com essa coisa de descanso. Para mim, não tinha descanso, não existe isso, a gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas do Senhor, tem que estar sempre trabalhando, fazendo. E até hoje, para mim, é um pouco difícil, mas eu entendi muito que o descansar é um mandamento. E mais do que isso, se você quer viver de forma criativa, você precisa de algo que é o ócio criativo. E não, isso não é uma desculpa dos criativos para ficar em paz. Não, existe realmente a necessidade do ócio criativo para que o cérebro consiga desenvolver novas ideias e consiga trabalhar em coisas novas. E se você for analisar, todas as maiores empresas do mundo têm um espaço que eles chamam de espaço de descompressão. A pessoa vai para lá só para ficar sentada, olhando para o nada, fazendo nada, analisando a natureza, pensando, pintando algo com aquarela, porque aquele espaço é para a pessoa ter um ócio criativo.
e o cérebro pensar de uma forma nova. E esse ócio criativo, né, ele foi criado pelo sociólogo italiano Domenico Di Masi para descrever um estado mental onde a mente está livre para explorar ideias e conexões. E é um período que parece que o nosso cérebro está inativo, mas, na verdade, ele está fazendo conexões diferentes e criando algo novo. E pode ter certeza, assim, ó, a maioria das pessoas aqui que tiveram uma grande ideia de algo assim, nossa, isso aqui foi algo que eu criei de uma forma nova, normalmente veio ou quando você está tomando banho, que é o momento que a gente está ali, né, descansando, ou quando você estava fazendo nada, tipo assim, estava, sei lá, viajando, olhando para o nada, viajando na estrada, realmente, olhando para o nada, aí vem aquele estalo. É isso que eu preciso criar. Porque quando nós estamos descansando, nosso cérebro está descansando, nós estamos entendendo que nós precisamos descansar, nós precisamos honrar e que nós entendemos também que nós temos um Deus que cuida de tudo e que não adianta a gente querer fazer tudo a todos os tempos, porque Ele cuida de tudo e Ele nos pede para descansar. E se ao final da sua criação Ele descansou, porque nós, meras criaturas, achamos que nós devemos trabalhar todos os dias, todos os momentos e não devemos descansar. Tem alguma coisa de errada nisso. E as pessoas criativas, elas precisam de um tempo para sentar e não fazer nada. Tem um texto que fala muito comigo, de vez em quando eu sempre volto nele, do grande teólogo da nossa geração, né, John Piper, que fala sobre a breve teologia do sono. Deus quer que confiemos nele como grande trabalhador, que nunca se cansa e nunca dorme. Ele não fica impressionado com as nossas noites acordadas, nem quando madrugamos cedo, mas Ele se deleita com a confiança tranquila que lança toda a ansiedade nele e dorme. Quando você descansa, você está honrando a Deus e dando espaço para que novas ideias venham na sua mente. E eu ainda adiciono isso ao ministério, porque muitas pessoas aqui levantaram a mão que servem na área criativa, que servem dentro dessa área, e é muito comum que dentro dessa área a gente consiga achar que está tudo bem, a gente servir todos os dias e todos os momentos, e às vezes até os nossos pastores acham que está tudo certo você servir todos os dias, porque você não fica fazendo tanta coisa. Às vezes só está, só uma edição aí, só faz um videozinho aí, só tira uma fotinho aí, mas isso cansa muito a nossa mente, e isso precisa de tempo, você precisa de tempo para descansar e entender o que Deus tem, porque senão você vai entrar no automático, você só vai estar fazendo ali de novo, uma fotinho, um videozinho, mas você não está comunicando a experiência, você não está vivendo uma experiência com Jesus, você só está de novo fazendo a mesma coisa no automático. Então, aprenda a descansar também no seu ministério, a deixar também com que outras pessoas cresçam, com que outras pessoas façam. Não vai ficar tão bom. Isso é orgulho. Vai ficar bom sim, deixa que a outra pessoa cria, mas não deixa toda a responsabilidade só em você. Deixa com que outras pessoas tenham a oportunidade de criar também e descanse. Tenha tempo de descanso, tenha tempo onde você entrega e entende que Deus está cuidando de todas as coisas. Eu tenho uma frase que eu sempre falo nos meus treinamentos, sempre falo para o meu time, sempre falo sobre o que deveria ser e o que eu acredito que é o servir e que é o ministério. O ministério não é para ser tolerado, é para ser aproveitado e celebrado. Você precisa curtir o tempo que você está servindo. Você precisa estar muito feliz, que é o seu dia de escala. E para que isso aconteça, você precisa de tempos de descanso. Você descansou e aí você está muito animado, muito feliz. Porque agora, finalmente, é o seu dia de servir. Você não está no automático, servindo cada dia do mesmo jeito. Não. Você tem um tempo de descanso. E aí você volta e serve novamente com todo o gás. E celebrando e animado para que aquele tempo chegou. Porque aquele tempo chegou e você pode servir. E todos os tempos que você está servindo precisam ser celebrados. Você precisa estar muito feliz com a oportunidade de servir ao Senhor. Porque é a oportunidade que nós temos de servir com os nossos dons, de servir com aquilo que Deus nos deu, com as habilidades que Ele nos deu. É uma oportunidade única. E qualquer pessoa pode fazer a mesma coisa que você faz, qualquer pessoa pode fazer a mesma coisa que eu faço. E eu tenho total certeza disso. Mas Ele me deu a oportunidade de servir a Ele. E eu quero celebrar e aproveitar essa oportunidade todas as vezes que Ele me der. A oportunidade de agir com os meus dons para servir a Ele. Amém? Você está comigo? Vamos celebrar quando a gente entra na escala? Amém. Qual que foi o nosso primeiro passo? Qual que foi o segundo passo? Muito bom. Terceiro passo?
quarto passo. Os adventistas tudo. E o nosso quinto e último passo. E se você só for lembrar de uma coisa nesse dia, eu quero que você lembre desse passo. É o passo que Deus mais está falando comigo hoje, na minha estação atual. E é algo que eu tenho tentado viver. Estou pregando para mim mesma a partir de todos esses pontos, mas esse passo é algo que eu tenho sido trabalhada por Deus, que é o contentamento e a ambição. O que parece estranho, essas duas palavras juntas, mas contentamento e ambição. Um equilíbrio entre estar feliz com o lugar que nós estamos hoje, mas sempre querendo crescer mais. Feliz com o que você tem nas suas mãos hoje, mas sempre querendo fazer mais. Tem um provérbio, quero te convidar para abrir comigo, provérbio 30, do versículo 7 ao versículo 9. E esse provérbio ele fala sobre dinheiro, mas eu acredito que ele pode ser aplicado sobre todas as coisas que nós recebemos também, sobre dons que nós recebemos de Deus, sobre tudo que Deus nos dá e tudo que a gente pode receber dele e como a gente pode agir através disso. Então, Provérbios 30, versículo 7. Peço-te que não me negues duas coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga quem é o Senhor, ou empobrecendo eu venha a furtar, profane o nome de Deus. Peço que me dê apenas o que eu preciso para cada dia. Às vezes a gente quer que Deus nos dê tudo ao mesmo tempo, me dá todas as coisas agora, eu quero isso agora. Mas eu realmente tenho orado e pedido, Deus, me dá o que tu tem para mim nessa estação. Me dá as habilidades que tu tem para eu viver nessa estação, para que eu esteja satisfeita com o que você me deu agora e que eu esteja vivendo realmente com as habilidades que tu já me deu agora, esteja grata com o que tu me deu nas mãos agora. Mas sempre querendo a mais, óbvio, sempre querendo ouvir mais de Deus. Eu entendo que Deus sempre tem um próximo passo para nós, mas eu quero estar satisfeita com aquilo que Ele já me deu até aqui. Se Deus não me der mais nada, e isso for tudo que Ele tem para mim, eu quero dizer, eu te honrei, Senhor. Eu fiz o que tu tinha para mim, com as coisas que tu me deu nas mãos. E assim como Moisés, que libertou o povo, com um cajado na mão e uma gagueira, e o que ele tinha nas suas mãos, ele utilizou para libertar o povo, eu quero poder chegar diante do Senhor e falar, eu usei as habilidades que estavam nas minhas mãos e fiz aquilo que o Senhor tinha para mim. Eu não quero estar insatisfeita com o que eu tenho nas minhas mãos hoje e sempre falando, não, mas fulano tem aquilo, fulano tem aquela equipe. Nossa, a igreja tem o Galoso, como que não vai ser tudo bom? Como que as coisas não vão ser incríveis aqui? E aí você fica insatisfeito com o lugar onde você está, com as coisas que Deus já te deu, com as habilidades que Ele já colocou nas suas mãos. Sempre só reclamando do que está ali vivendo e querendo viver uma outra estação, se comparando com uma outra estação de uma outra pessoa, enquanto Deus te colocou numa estação e falou, vive através disso. Faz o que foi colocado nas suas mãos. E eu não quero estar insatisfeito com o que Deus já me deu, mas eu quero ser intencional com aquilo que Ele coloca nas minhas mãos e com o próximo passo que Ele tem preparado para mim. Se você perguntar para qualquer pessoa do nosso time de criatividade qual é a coisa mais legal que a gente criou, eles vão sempre te responder, a última. Porque a última coisa que a gente criou, a gente sempre acredita que é a melhor coisa que Deus nos deu até ali. E é a coisa mais legal. A gente nunca fica preso a uma coisa do passado. Ah, não, mas lá em 2019 a gente criou aquela... Não, foi legal, foi muito bom, mas Deus está nos dando um novo momento, uma nova estação, e isso que a gente acabou de criar é a coisa mais legal que nós temos e é a coisa que nós estamos mais apaixonados. Mas a gente sempre fala, mas, se me perguntar daqui a alguns dias, a minha nova coisa apaixonada vai ser a próxima que a gente criou. Porque Deus sempre tem um próximo passo, e esse próximo passo é sempre excelente, e é sempre a melhor coisa que Ele tem para nós. Então, nós estamos satisfeitos com o que nós já criamos, mas nós entendemos que Deus sempre tem um próximo passo, e nós somos responsáveis para onde Ele está nos chamando. Quero ser sensível o suficiente com a voz do Senhor, com a voz do Espírito Santo,
ao ponto de olhar para o que Ele já deu nas minhas mãos e enxergar da forma que Ele enxerga. Ao ponto de olhar para talvez um time que Ele deu na sua mão, talvez pessoas que Ele colocou para você cuidar, para você pastorear, e enxergar como o Espírito Santo enxerga. Olhar para os recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos hoje, os recursos financeiros que Ele tem nos dado, e enxergar como o Espírito enxerga. Olhar para talvez essas coisas que Ele te deixou responsável hoje e enxergar o que o Espírito enxerga naquilo que já está nas suas mãos hoje. E eu quero terminar trazendo, se a banda já quiser vir, trazendo uma história de um dos meus artistas favoritos, chamado Michelangelo. Conhecem Michelangelo? Michelangelo, ele foi um dos grandes artistas da época de 1500, e ele criou diversos, talvez a mais famosa, né, a pintura da Capela Sistina, mas eu gosto muito de uma escultura criada por ele, que é a escultura de Davi, e é a escultura mais famosa que existe, né? Acho que todo mundo já viu, mas tem uma imagem dele aqui. Essa escultura ela tem 5 metros de altura, ela pesa 5,5 toneladas, e ela foi encomendada em 1501 pelo Papa para decorar a Catedral de Florença. E Davi começou a criar essa escultura, ele tinha 23 anos, quando ele começou a esculpir. E ele terminou com 28 anos, ou seja, ele demorou 5 anos para esculpir essa perfeição. E é muito legal, tem uma outra foto. Isso aqui é muito interessante, porque ele fez esse pequeno detalhe do nervo da mão direita, quando faz o movimento com as mãos, assim, né, dos dedos, esse pequeno nervo fica ao relevo, né? E ele fez isso representando o movimento da funda, que Davi fez a funda e derrubou Golias. Então, ele fez esse pequeno detalhe que faz toda a diferença, né? E o mais interessante sobre essa escultura é que ela foi feita de um único bloco de mármore. Um único bloco inteiro de mármore. E Michelangelo fez essa escultura com tantos detalhes. E aí essa história, eu não sei se é verdade, mas se está na internet é verdade, né? A gente acredita. Mas essa história fala que um outro artista, gênio, chamado Da Vinci, estava conversando com Michelangelo. E Da Vinci perguntou para Michelangelo qual foi a forma, né, como ele conseguiu criar uma estátua tão perfeita, com tantos detalhes, através de um único bloco de mármore. E aí Michelangelo responde para ele, aos 28 anos, após ter 5 anos trabalhado naquela estátua, que foi fácil. Fiquei um bom tempo olhando o mármore, até nele enxergar o Davi. Aí peguei o martelo e o cinzel e tirei tudo o que não era Davi. Que nós possamos ser tão sensíveis à voz do Espírito Santo, tão sensíveis àquilo que o Espírito quer que nós façamos através das habilidades que Ele nos deu, ao ponto de olhar para um bloco de mármore na nossa frente e enxergar uma estátua perfeita e tirar tudo que não é essa estátua perfeita desse bloco. E usar as nossas habilidades, martelando e tirando tudo aquilo e criando o que o Espírito está enxergando naquele mármore. A nossa missão como criativos cristãos é saber que nós estamos apenas cortando o mármore enquanto o Espírito Santo nos guia e fala, corta um pouquinho mais aqui, vai um pouquinho mais aqui nesse ponto. Aqui, essa galera precisa um pouco mais disso. Essa igreja precisa mais disso. Esse lugar, vai, tira essa foto. Faz esse vídeo. Prega dessa forma. Usa essa forma para comunicar. Cria desse jeito o seu negócio. Vai por esse caminho aqui. Se conecta com essas pessoas. E isso é ouvir o sussurro suave do Espírito Santo nos dizendo onde nós devemos pegar o nosso cinzel e o nosso martelo. E não é só, não, eu quero fazer desse jeito, vou lá, bato, e destrói. Não, é aos poucos. Ouvindo o sussurro. E um sussurro é algo que você precisa estar próximo da pessoa para ouvir o sussurro. Você precisa estar próximo do Espírito Santo para ouvir esse sussurro que Ele está falando a cada um de nós, com o que Ele tem nas nossas mãos. Nessa manhã, talvez você pode estar se perguntando, e agora, ouvir tudo isso,
O que eu vou fazer com todas essas coisas? São 5 coisas, o que eu vou fazer? E o que eu quero te dizer é, esteja pronto, esteja preparado. Porque a criatividade, ela é como uma brisa constante. E as ideias, elas passam suavemente. E cabe a nós estarmos preparados para ouvir esse sussurro do Espírito e capturar aquilo que Ele quer para nós naquele momento, aquilo que nos inspira nesse momento. E a brisa do Espírito, ela está passando hoje aqui. E eu tenho certeza, se você puder ficar de pé, tenho certeza que muitas pessoas, talvez ouvindo, pensaram, não sei se é para mim isso, não sei se para mim é criatividade. E aí Deus foi mostrando, foi lembrando de coisas, de ideias que Ele já colocou no seu coração em outros momentos. Foi lembrando de talvez pequenas coisas que quando você era criança, você gostava de uma forma diferente. Deus dava para você ideias diferentes e hoje você deixou isso se apagar de alguma forma. Você parou de fazer as coisas da forma que o Espírito Santo guiava você. Você talvez está olhando para as coisas que você tem nas suas mãos hoje e está pensando, isso aqui não é o suficiente, eu preciso de mais. Mas Deus fala nessa manhã, o que eu te dei, o que está nas suas mãos, é o suficiente para você cumprir a missão que eu tenho para ti. Talvez você tenha um chamado que está adormecido. Talvez você tenha algo que o Espírito já mostrou para você que você deveria fazer, mas você está enrolando para dar o sim. Você está fugindo de todas as formas. Mas nessa manhã, Deus está chamando você para cumprir o propósito que Ele deu para você e agir com as habilidades que Ele já colocou em cada um de nós. Eu tenho certeza que esse Espírito Santo está movendo entre nós agora. Se você de alguma forma sentiu isso, se você quer se jogar no chão, se você quer se ajoelhar, se você quer entregar para Deus isso que você tem como oferta, essas habilidades que Ele já colocou. Se você talvez precisa ter tempo de descanso, talvez você está cansado, talvez você pensou, eu não quero mais, eu não aguento mais. Mas essa manhã você tem aquele que fala, toma o meu jugo, porque meu jugo é leve e suave. Entrega diante dele. Entrega diante dele, porque Ele tem descanso perfeito para cada um de nós. Amém, Paizinho. Nessa manhã eu oro, Pai, por mais descanso entre nós, Deus. Eu oro por tempo onde nós vamos ouvir a Tua voz, Espírito. Eu oro para que o Teu Espírito esteja sussurrando agora no coração de cada um aqui, Deus. Trazendo as habilidades do que Tu quer que eles criem, Deus. Trazendo estratégias, Deus. Eu vejo diversos negócios que serão abertos, Deus, através da criatividade que Tu está derramando, Pai. Sobre cada uma das pessoas aqui, Deus. Pessoas que achavam que o empreendedorismo não era para elas, Deus. Mas que talvez a sua família passou por diversas coisas e o empreendedorismo chega a dar nervosismo só de ouvir essa palavra. Mas o Senhor está dizendo, é para ti. Eu tenho um chamado para ti. Talvez você, por muito tempo, lutou contra esse chamado que o Senhor colocou, porque você pensa, isso daqui não vai dar dinheiro, isso daqui não vai me levar a lugar nenhum, mas o Senhor quer falar, eu quero usar isso para alcançar vidas, e são as vidas que são muito mais valiosas do que qualquer coisa que você pode conquistar, porque você vai trazer pessoas e trazer corações para conhecerem Jesus. O Senhor tem falado no meu coração desde que eu cheguei aqui sobre filmes que serão feitos através dessa casa. Eu não sei se alguém aqui é cineasta, se alguém aqui é dessa área. Talvez Deus tenha colocado um roteiro no seu coração e Deus vai te dar conexões certas e filmes sairão de dentro dessa casa, filmes que alcançarão o mundo. E eu tenho certeza que Deus vai usar cada uma das habilidades criativas que Ele colocou em cada um dos seus filhos aqui, em nome de Jesus, Deus. Espírito Santo derrama uma nova porção de criatividade, Deus, que essa casa seja uma referência daquilo que Tu está fazendo no nosso país, Deus. Que os criativos dessa casa estejam derramados diante da Tua presença, estejam tão envoltos na presença, que não consigam fazer o que não está derramado, o que não vem do Teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por cada uma das pessoas aqui, Deus. Entregamos diante de Ti as nossas habilidades. Entregamos diante de Ti, Deus, aquilo que Tu tem preparado para nós. Não nos deixa viver nada que não vem de Ti, Pai.
Em nome de Jesus. Ora agora. Entrega diante do Senhor essas habilidades. Em nome de Jesus.